Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Seja bem-vindo. A busca pelos primeiros habitantes da Terra é uma jornada fascinante que nos conecta às origens mais profundas da humanidade. Através de escavações arqueológicas e análises genéticas, cientistas tentam traçar os caminhos percorridos pelos primeiros hominídeos e entender como evoluímos. Descobertas como os fósseis de Lucy na Etiópia e os sítios arqueológicos em Olduvai Gorge lançam luz sobre a vida dos nossos ancestrais, revelando seus hábitos, ferramentas e modos de sobrevivência. Esta investigação não é apenas uma busca por ossos antigos, mas uma exploração das nossas raízes culturais e biológicas. Ao estudar os primeiros habitantes, refletimos sobre a nossa própria existência, adaptabilidade e resiliência. Esta busca nos lembra da complexidade e interconexão da vida, promovendo um sentimento de humildade e admiração pelo longo caminho evolutivo que nos trouxe até aqui. Ela nos convida a valorizar a diversidade humana e a compreender melhor o que significa ser humano. Eu me chamo Hélio Tavares, e esse é o nosso canal de mistério. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal, deixando ativado o sininho? Não esqueça aquele like maneiro para fortalecer nosso trabalho. E coloque sua mente para funcionar, deixando um comentário abaixo. Os pesquisadores finalmente descobriram cujo crânio foi encontrado recentemente na China. Eles acreditam que o crânio de um ancestral humano desconhecido encontrado na China pode ser fruto do amor entre duas espécies diferentes. Acredita-se que o crânio de 900 mil anos tenha pertencido a um híbrido de Homo sapiens e Homo longi, também conhecido como Homem-Dragão. O crânio, chamado de Homem Yunxian, confundiu os cientistas devido ao seu formato estranho e outras características. Um novo estudo conseguiu recriar um modelo 3D completo do crânio. Ela revelou que o híbrido tinha os ossos faciais de um humano, mas um crânio mais denso, olhos esbugalhados e uma sobrancelha mais grossa, como o Homem-Dragão. Assim, os cientistas acreditam que o Homem Yunxian encontrado se refere à nossa linhagem irmã há muito perdida. É razoável supor que o híbrido está morfológica e cronologicamente próximo do último ancestral comum da linhagem do Homo sapiens e do Homo longi, escrevem os autores do estudo. Nos últimos 50 anos, mais 2 crânios semelhantes foram encontrados na China, cuja origem não era clara. De acordo com Anna Goldfield, arqueóloga da Universidade de Boston, comparar ossos de espécies diferentes pode não parecer uma tarefa difícil. Mas o fato é que a ciência ainda não determinou quantas espécies semelhantes às humanas existiram na nossa história arqueológica recente. Geralmente são reconhecidas 2 espécies arcaicas de humanos, os neandertais e os denisovanos, que viveram na Terra em grupos separados há aproximadamente 30 mil anos. O crânio do Homem Yunxian era difícil de atribuir a uma dessas espécies. Com base nas suas características físicas e localização, os investigadores sugeriram que poderia ser um membro da família Denisovan, que surgiu na Ásia há cerca de 500 mil anos. Embora o Homem Yunxian tivesse um crânio alongado como o dos denisovanos, ele também tinha olhos esbugalhados distintos, que os denisovanos não tinham. Mais tarde, porém, os pesquisadores sugeriram que o híbrido poderia ter recebido características denisovanas do Homem-Dragão, uma vez que ambos os grupos viveram na Terra quase ao mesmo tempo. Depois de analisar o novo crânio, os pesquisadores concluíram que o Homem Yunxian é descendente do Homem-Dragão e do Homo sapiens. Você não pode julgar um achado arqueológico apenas por sua aparência, porque precisa de contexto para a descoberta. Para entendê-lo, você tem que saber quem o fez, quando o fez e por quê. Isso nem sempre é possível, e sempre que não conseguimos responder a essas perguntas, nos deparamos com um mistério. Isso é uma dor de cabeça para os arqueólogos, mas uma alegria para nós, porque significa que podemos fazer vídeos assim.
Em algum momento do século 3 ou 4 depois de Cristo, um enterro estranho e aparentemente único ocorreu em uma vila inglesa. Quando os arqueólogos escavaram um cemitério romano-britânico no condado de Norham em 1991, ficaram surpresos ao descobrir que, de um total de 35 sepulturas, apenas um foi enterrado de bruços. Embora isso dê a impressão de ser um poste menos popular na comunidade, o poste em si não é incomum. A boca humana faz história. Ossos infectados forneceram evidências de que a língua do homem, que estava na casa dos 30 anos no momento de sua morte, havia sido amputada e substituída por uma pedra chata. Fontes arqueológicas não fazem menção a esse tipo de desmembramento, que pode ter sido o início de uma nova prática ou uma forma de punição. No entanto, os corpos em outras tumbas romanas britânicas estão cheios de objetos. Não há nenhuma lei romana conhecida para a remoção da língua. A maioria das pessoas substitui as cabeças perdidas por pedras ou jarros. Por que a língua de uma pessoa removida da boca é um mistério? Fotos da escavação de 1991 mostram que o esqueleto do homem foi encontrado de bruços, com o braço direito projetando-se a um ângulo incomum, de acordo com Simon Mais, um biólogo esquelético humano histórico britânico. Isso pode ser evidência de que o homem estava amarrado quando morreu. Mace encontrou exemplos na literatura médica moderna de pacientes com doenças mentais graves e que sofriam de episódios psicóticos que o levavam a morder a língua. Simon especula que os antigos podem ter experimentado a doença. Ele acrescentou que pode ter sido amarrado quando morreu porque as pessoas da comunidade o viam como uma ameaça. Arakbut, o antigo guardião da cidade perdida de Eldorado. Centenas de pessoas procuraram em vão por Eldorado, uma cidade lendária que se diz ter sido a primeira civilização de alta tecnologia do mundo. De acordo com o folclore, a cidade era feita de ouro, e acreditava-se que os habitantes se cobriam de pó de ouro. Eles também disseram ter possuído muitos poderes mágicos. Aqueles que acreditam que a lenda é real pensam que a cidade de Paititi, Eldorado, e seus tesouros podem ser encontrados na província de Madre de Dios, na selva montanhosa do sudeste do Peru. A face Arakbut é um local sagrado na cultura localizada na reserva comunal Amaracaeri, em Madre de Dios, Peru. É difícil chegar, os nativos reverenciam o local, a área é isolada e inacessível, e você deve abrir caminho através de um emaranhado de rochas e lama para alcançá-lo, enquanto luta contra pumas, onças, cobras enormes e outras criaturas perigosas. A lenda do rosto de Arakbut. Uma das histórias mais famosas sobre Eldorado. A lenda do homem por trás do rosto Arakbut. A lenda diz que o rosto era, na verdade, um homem que havia sido amaldiçoado pelos deuses. Ele foi transformado em uma estátua de pedra que guardava a entrada da cidade de Eldorado. O homem por trás do rosto foi dito ser o último membro remanescente do sagrado povo. Ele foi dito ser o guardião da cidade perdida e seus tesouros incríveis. Muitas pessoas tentaram encontrar a cidade perdida de Eldorado, mas ninguém conseguiu. E o homem por trás do rosto permanece um mistério. Alguns acreditam que ele ainda está em algum lugar, guardando a entrada da cidade perdida.